Bom dia, Pro, tudo bem? Tudo bem, muito bem, por sinal. Eu gostaria de me apresentar, embora eu saiba assim, que muita gente aqui já me conhece, mas também nós temos aqui, né, alguém que ainda não me conhece. Então eu tenho o prazer de cumprimentar vocês e dizer que eu sou a professora Neuza e estou aqui hoje para contribuir, dentro daquilo que me for possível, contribuir com todos vocês. Muito prazer, parabéns a todos, estão todos assim, parabéns pelo evento proporcionado. Há quanto tempo a senhora participa da organização da trezena de Santo Antônio? Bem, para falar assim precisamente, torna-se talvez assim um pouco difícil. Mas, de qualquer maneira, não sei se é isso mesmo que estão querendo que eu responda, mas, assim, eu acho que na minha vida eu participei, assim, diretamente da organização, ou seja, para organizar a festa, em termos da sua estrutura, de ornamentação, de liturgias e etc., entendeu? Eu, assim, ainda nova, eu não tinha essa participação assim tão ativa. Mas, de qualquer maneira, eu acho que toda a minha vida houve essa participação, porque minha família, sendo católica, como sempre foi, não é? Então, tinha assim uma atuação muito grande, uma penetração assim muito grande nos festejos de Santo Antônio. E por essa razão a gente se envolvia, não é? Se envolvia sempre. Mas, assim, diretamente, como eu já disse anteriormente, diretamente na organização, assim, eu estou responsável pelo setor tal, ou por fazer isso, ou por fazer aquilo, entendeu? Isso não tem, assim, tão grande tempo. Eu já participo hoje, sim, eu posso dizer a vocês, tenham assim uma atuação e uma participação muito grande na organização e no preparo das trezenas de Santo Antônio. Antes também, eu não tinha muito essa oportunidade de participar diretamente da organização da festa em si, porque também eu era professora, não é? E devido à profissão, a gente não dispunha assim de tanto tempo, entendeu? Para, além da nossa profissão, se dedicar a outro aspecto, certo? Então, mas hoje sim, hoje eu sou uma professora aposentada, disponho de tempo, graças a Deus, entendeu? E aí, então, eu me envolvi de uma maneira bem direta na organização da festa como um todo. Segundo os registros da catedral ou os relatos que a senhora conhece, como a festa começou em nossa cidade? Bem, segundo o relato, como você está dizendo aí, né? Segundo os relatos, porque de uma maneira assim escrita, de registros mesmo, não se tem grandes coisas. Mas, assim, por relato, principalmente, vamos dizer assim, permitam-me dizer, a minha família é uma família assim bem tradicional, assim, em termos de idade, principalmente, e outros aspectos que mais adiante eu poderei falar, certo? Então, a gente sabe que nada era como hoje. Tudo começou de uma maneira muito simples, de uma maneira assim muito pacata, não é? Não se tinha nada do que se tem hoje, do que a gente vê, do que a gente participa, mas uma coisa eu digo a vocês, a marca da fé, talvez, não é? Era uma coisa muito forte, muito forte. Então, a fé é que caracterizava realmente assim tudo e determinava-se tudo. A fé, o fervor, a crença realmente em Santo Antônio, não é? Era muito grande. E aí as coisas iam acontecendo e foram começando, tá entendendo? Mas de maneira bem simples.
Não, eu quero dizer é que começou de maneira muito simples, muito pacata, não é? Agora, com a boa vontade muito grande das pessoas que tomaram a iniciativa de criar a Trezena de Santo Antônio. Quais são as principais mudanças que a senhora percebeu na festa desde que começou a participar até hoje? A gente pode dizer que a mudança é muito grande. De lá, quando começou, para hoje, o que nós participamos e vivemos em relação à Trezena de Santo Antônio. Então, vamos começar um pouquinho, vamos falar sobre a estrutura. Então, eu não sei se professores aqui presentes tiveram, assim, a sorte, a lembrança, não sei assim bem dizer, de ver que começou em termos de estrutura com barracas feitas de palha de oricuri. Não sei se alguém aqui já pegou e chegou a pegar aqui, os professores, não é? Então, as barraquinhas não é nada disso que vocês veem hoje, não é? Todos, e barracas, enfim, mais estilizadas, coisas mais modernas, não é? Então, as barraquinhas eram feitas de palhas de oricuri. Dentro das barraquinhas, cada pessoa daquela, representando aquela barraca, dono ou representante da barraca, botava radiola, que se chamava, hoje é som, mas antigamente se chamava radiola, certo? Então, lá dentro, no fundo da barraquinha, se tinha uma radiola. E, curioso se dizer a vocês, que às vezes, nem luz elétrica, às vezes, determinadas barracas não tinham. Tinha fifó. Já ouviram falar em fifó? Fifó é um tipo de um candeeiro, um candeeirozinho que se fazia com pavio, não é? De algodão, o pavio era feito de algodão, botava o querosene ali dentro e se acendia para promover a luz. Então, algumas barraquinhas tinham fifó, nem luz elétrica às vezes não tinha. E uma coisa muito interessante nisso aí, nessas barraquinhas, é que muitas delas, isso aí eu tenho certeza que os professores também já ouviram, muitas delas eram os donos, as pessoas que colocavam, que eram responsáveis pela barraquinha, estudantes. Muitas barraquinhas eram de estudantes, certo? Então, os estudantes dos últimos anos, na parte de ginásio, era a 7ª e 8ª séries. Eram os estudantes. E no segundo grau, era o 2º e o 3º ano. Então, era eles que promoviam grande parte daquelas barracas. Era muito interessante, era muito bonito, certo? Entendeu? Os estudantes era que tomavam conta. E aí aquilo tudo, e outras pessoas, não eram só estudantes. As barraquinhas, muitas delas eram colocadas, não é, pelos estudantes. Mas aí o tempo foi passando, né? As coisas foram acontecendo, e como tudo na vida, um dia vai acabando, certo? Então, isso se acabou. Também muitas coisas aconteceram, né, entre os estudantes, e as escolas foram tomando conhecimento dessas coisas, entendeu? E aí as coisas foram caindo, chegou-se então ao final. Exato, vamos falar. Então, como eu estava dizendo a vocês, as barracas que foram inicialmente né, compostas, não é, por estudantes e outras pessoas da comunidade, foram assim a parte estrutural, né, da nossa Trezena. E aí, ao longo ou em volta dessas barracas, muitas coisas interessantes aconteciam. A pescaria, não é? A barraca do beijo, os estafetas levavam bilhetinhos, bilhetinhos de namorado, bilhetinho de quem paquerava, mandava levar para determinada pessoa, entendeu? Então essas coisas todas aconteciam em volta dessas barracas. Aí músicas filarmônicas, não é? Tudo bandinhas,
tudo isso se acontecia ali em volta. Então, a diferença, assim, era muito grande, né? De lá até cá. Pronto. E aí as coisas, agora vamos falar um pouquinho em relação à igreja. O que é que acontecia de diferença entre lá e agora? Quer dizer, a essência da coisa ainda permanece, porque a missa permanece do mesmo jeito, não é? As liturgias vão se enriquecendo, mas a missa, a essência é a missa, não é que se realizava. Então, acontecia do mesmo jeito dentro da igreja, né? Então, as missas eram realizadas, se cantavam os hinos específicos, as rezas específicas, o hino de Santo Antônio, não é? E as coisas era dessa forma que acontecia. E as procissões também era outra marca, não é, da trezena, no dia 13 de junho, que é o dia principal da festa, no dia 13 de junho. Então, acontecia a procissão, não é? E essa procissão percorria as ruas da cidade, geralmente acompanhada de uma filarmônica, era acompanhada de uma filarmônica, não é? Atrás. E era também diferente da procissão de hoje, porque a procissão de antigamente era em fila, as pessoas assim, ó, umas atrás da outra, aquelas filas imensas, né, que percorriam as ruas da cidade, certo? Hoje não. Hoje a procissão existe, né? A procissão existe, todo mundo conhece, mesmo vocês que são novinhos, mas sabe que a procissão existe. A partir das 4 horas da tarde, 4h30, mais ou menos, começa então a procissão com o santo do dia. Qual é mesmo o santo do dia? Santo Antônio, certo? Então, se saía pelas ruas todas da cidade, não é? Se sai hoje ainda, não é? Se sai com o santo da cidade, mas não em fila. Sai todo mundo junto, em grupos, não é? Porque isso foi de uns anos para cá que houve essa mudança, porque durante muitos anos a procissão era feita uma pessoa, uma atrás da outra. Então, as filas assim, imensa. Na frente o andor e outras coisas, bandeiras, etc. Né? Hoje se faz em grupo a procissão, certo? Olá, bom dia. Bom A dia. senhora gostaria de se apresentar? Sim, eu sou educadora social e trabalho atualmente no Centro Jovem São Jorge. É um projeto ligado à Igreja Católica. O que a senhora acha da presença dos jovens na festa? Eles estão interessados em manter a tradição viva? Sim, principalmente atualmente. Eu estou muito feliz porque eu vejo muitos jovens na nossa igreja. É muito bonito essas pessoas estarem assim se aproximando bem mais de Cristo, conhecendo o nosso padroeiro de perto, porque ele é o padroeiro, porque ele é um santo tão importante e tão venerado por muitos de nós. Qual mensagem a senhora deixaria para nós estudantes sobre a importância de preservarmos o patrimônio histórico e religioso de Rui Barbosa? Se não preservarmos, nós não temos história. E a história faz parte da nossa vida. Ninguém vive sem um passado. E esse passado nos ajuda a crescer, a ensinar, a melhorar e ver que as coisas boas antigamente também existiam. Muitas. Qual o significado das 13 noites à trezena para a identidade do povo de Rui Barbosa? 13 noites. Por quê? Porque o dia 13 é o dia importante, é o dia principal que homenageia o nosso padroeiro Santo Antônio. Essas 13 noites foram divididas em pequenos setores. A nossa cidade era bem menor e era dividida assim, ó, a parte depois da ladeira do Correio, que falava assim, é a noite do Folga, 2 de julho. Era dividido por ruas e colocava a praça, o centro, tinha o dia da dedicação da catedral também.
Então, tinha um presidente que era eleito pela pessoal que era bem mais assim achegada à igreja. Eles elegiam um casal presidente, geralmente eram 2 casais. E esses casais, eles tinham o poder durante aqueles 13 dias de ser os mandatários da igreja. Eles mandavam, eles se organizavam, tudo dentro dos limites, lógico, das regras. E aí era distribuída essas noites com seus temas, e aí a gente trabalhava mesmo, sem dó e sem piedade. Era leilões, se fazia bares, fazia corrida de cavalo, a gente ia pedir coisas também, pedir dinheiro, ia para outras cidades também pedir para que ajudasse na festa, porque a festa era muito grande. A gente comprava era carro de flores, mandava vir de feira os carros de flores para arrumar. E hoje eu arrumava amanhã, se a Santa Teresa fosse à noite, um exemplo, elas tiravam tudo e colocavam o que elas queriam. Então tinha essa riqueza. Às vezes acham que é extravagante, mas eu não acho não, sinceramente. A gente tinha como fazer e se fazia de fato. E dava tudo certo, não esquecendo do papel social, que perguntavam sempre o que é que a igreja precisava. Geralmente eram presentes assim caros e ajudavam muito, tanto a hospitais, casa de mãe Jovina quando tinha o hospital, às vezes dava era muitos lençóis, cobertas, etc. É uma festa boa que tem seu sentido religioso, tem também um sentido de festa mundana, como falam, né? E também o social é presente em todas as noites. Hoje a coisa acontece assim bem diferente. Antigamente, como ela mesma falou, se dizia a noite da rua tal, a noite do folga, a noite do 2 de julho, não é? E isso era acontecido com a escolha que ela colocou aí muito bem também, sobre a escolha de quem liderava aquele ano a trezena, que eram os presidentes da festa. Era uma coisa muito importante. Apenas eu quero enfatizar, que ela já falou, eu quero dizer que a escolha era uma festa. O dia de determinar e saber quem era quem ia ser o presidente daquele ano. Né? Criava-se em torno disso aí uma expectativa muito grande, muito grande. As pessoas especulavam: quem será? Será que vai ser fulano? Será que vai ser cicrano? Eu acho que fulano é que deveria ser a presidente, fulano era quem deveria ser o presidente. Então, se criava em torno daquilo ali não é? Uma expectativa muito grande. E aí, feito a escolha do presidente e da presidente, que era que acontecia no dia 14, que era o dia seguinte à festa, a festa é 13, no dia 14, existia que se chamava passagem do presidente, de um presidente daquele ano para o outro presidente. Era a passagem. E era uma solenidade feita na porta da igreja, com o levantar ou o hastear da bandeira que determina a festa. Então passava-se, não é, com a bandeira, o presidente daquele que o presidente, próximo presidente, recebia a bandeira da festa. Aquilo, para o casal que recebia, era uma grande honra. As pessoas se sentiam lisonjeadas e honradas por receber aquela bandeira. Então, era uma festa, era uma solenidade. Hoje, a coisa não existe mais desse jeito. Né? Existem os responsáveis pela trezena, ou pelo aquele dia, que se chama hoje de noiteiros. Os noiteiros tais de hoje são fulano, fulano, fulano. E os homenageados, que naquele tempo não existia isso. Hoje é uma festa muito grande, também as pessoas que são homenageadas se sentem lisonjeados, né, de serem homenageados. Então, noiteiros e homenageados, que antigamente não era propriamente assim.
não é? Agora, era uma coisa muito bonita que é muito bom a gente recordar, porque a noite do folga, principalmente, né, era uma coisa, tradição de Rui Barbosa, já se esperava com expectativa a noite do 2 de julho, a noite do folga, principalmente a noite do folga. E se trazia o folga, que hoje é o Marechal Deodoro da Fonseca, não é? Então se trazia um andor específico da rua, e eles tinham aquele orgulho, aquele garbo, tá entendendo, de trazer em procissão para assistir a trazena. E na porta se tocava fogos, depois da realização da missa também se tocava fogos. Era uma coisa assim muito bonita. Era tudo historicamente muito bonito, certo? E então é uma grande mudança, né? Entre outras, e às vezes até foge da mente da gente dizer tanta coisa hoje mudada, não é? Mas era uma tradição assim muito bonita. Como é conhecido o tema da festa a cada ano? Atualmente é assim. A gente faz várias reuniões, tem vários movimentos que antecedem a festa, campanha da fraternidade e outras coisas. Aí se estuda, vê o que é mais viável, o que está mais a igreja apontando, e aí se escolhe o tema. Desse tema, mais reuniões, e aí vai, de um tema, vai tirando noite por noite. Pronto, aí divide, hoje é comunidades e fraternidades. Não tem aquela noite específica, a noite do folga, que era muito famosa. Tem, o folga hoje é embutido na comunidade, na fraternidade Santa Luzia, que vai ser hoje a nossa noite. Cada É ano. dessa forma, os padres, as comissões, todo o pessoal das comunidades, das comunidades, das fraternidades, todo o pessoal que lida mais próximo assim, com a igreja, estão presentes para fazer para a gente poder tirar um tema para o ano. Mas vem toda uma bagagem atrás, tem que vir uma caminhada de igreja, de fato, não é pegar assim, não, vou botar essa frase que é bonitinha, é o tema. Não. É um estudo, é uma caminhada, para que a gente possa ter isso e depois destrinchar em noites, em temas, subtemas, né? Obrigada. Nada. Existem hinos, rezas ou gestos que são única da nossa paróquia e que não vemos em outros lugares? Existiam rezas, existiam hinos, né? Existiam músicas assim folclóricas, né? Que determinavam realmente e caracterizavam a festa ou trezena de Santo Antônio. Então, entre elas, a primeira que eu falei foi o nosso hino, não é conhecido como o hino de Rui Barbosa, da trezena de Santo Antônio, feita por Dona Lourdes Oliveira, professora, não é, de música, conhecidíssima em toda a Rui Barbosa e por assim dizer, em toda a região, certo? Dona Lourdes era uma pessoa muito inteligente e que compôs não só esse hino, como outros hinos também, e que hoje a gente tem assim um respeito, uma veneração muito grande por ela, certo? Então criou-se o hino de Rui Barbosa, cantado em versos e prosa por velhos, novos, crianças, né? Enfim, por todos, né, que frequentam, que são católicos e que frequentam a Igreja Catedral de Rui Barbosa. Vamos lá? Querem cantar um pedacinho? Vamos cantar o refrão. Glorioso Santo Antônio, da cidade Rui Barbosa, seu excelso padroeiro, torna feliz e ditosa, glorioso Santo Antônio, da cidade, seu excelso padroeiro, torna feliz e ditosa. Bem, então, esse é o refrão, começozinho
do hino de Santo Antônio, não é? É o hino mais conhecido. Além desse, se canta outros hinos também de Santo Antônio, muito bonitos. Quem frequenta as trezenas deve ouvir, não é? Que além desse, se tem outros hinos de louvor a Santo Antônio, mas que não são específicos nossos, não são feitos em Rui Barbosa ou criado para especificamente Rui Barbosa. Bem, agora eu também falei que nós temos algumas musiquinhas folclóricas também de louvor, não é? De gratidão e de louvor ao nosso glorioso Santo Antônio. Aí cantamos no início e vamos cantar de novo, não é agora? Todo mundo pega a cópia e vamos cantar bem bonito. Vai me ajudar a cantar, não é? Vamos buscar água lá na biquinha, lavar sua igrejinha. De novo. Vamos buscar para Santo Antônio lá. Neste dia 13 que todos festejam, nosso padroeiro, lavemos a igreja. Nesse dia 13 que todos festejam, nosso padroeiro, lavemos a igreja. Quantas pessoas aproximadamente trabalharam de forma voluntária para que a festa aconteça? Bom, eu estive pensando sobre isso, depois conversei, tive a oportunidade de conversar com pessoas ligadas assim diretamente à igreja e à organização da festa de Santo Antônio, e as respostas que eu adquiri é que não se tem assim precisamente ideia do número de pessoas que trabalham, mas se faz um cálculo aproximadamente de 350 pessoas voluntárias, não é? Que hoje desenvolvem nas diversas áreas da organização da festa. Então, vocês sabem que a organização da festa, para que ela aconteça, vamos dizer assim, existem vários setores, vários aspectos. Setor desde a alimentação, né? Nós temos que ter um setor específico daquilo, a ornamentação, a parte litúrgica da festa, né? Que é importantíssimo, certo? Enfim, a parte mesmo social da coisa que acontece, a parte de música também é outro aspecto importantíssimo, não é a parte de música, quem toca, quem canta, né? Isso é muito importante para que aconteça a festa. Então, para desenvolvimento de todas essas áreas e todos esses aspectos, se faz um cálculo aproximado de que mais ou menos em torno de 350 pessoas voluntárias. Ninguém ganha um centavo, isso é importante saber. Ninguém ganha um centavo para desenvolver. Né? Se desenvolve, é um trabalho mesmo voluntário, não é, que se faz para que tudo aconteça da maneira tão maravilhosa como vem acontecendo. Acontecia e vem acontecendo, né? De uma maneira tão maravilhosa que todo mundo gosta. Como a comunidade se organiza para arrecadar fundos e preparar a decoração e as comidas típicas? Hoje se trabalha, como também antes se trabalhava para a arrecadação de fundos, sempre se trabalhou. Agora, cada época vai se ampliando ou modificando. Então, nos dias atuais, nós temos rifas, leilões, bingos. O tradicional bingo no dia 13, depois da festa, da procissão realizada, concentra-se todo mundo ali na Santa Teresa e lá acontece o grande bingo para a arrecadação de fundos para não só a festa atual, como reserva para outras festas, né? Para a próxima, certo? Então, rifas, bingos, leilões, quermesses, né? Quermesses, e também é importante lembrar doações, por exemplo, na parte de comidas, isso falou aqui,
muito se doa, não é? Muito se faz, pessoas da família, a cidade toda, pobres, ricos, brancos, pretos, todos contribuem dentro das suas possibilidades, não é? Com comida, doando para que a festa aconteça da melhor forma possível. Então, voluntariamente, a gente sabe que a coisa acontece, graças a Deus, que poderá até acrescentar mais, ou crescer mais nesse sentido. Não é? Mas a gente sabe que as coisas acontecem assim. Qual a importância das barracas e da parte social da festa para a integração dos moradores? A parte social da igreja, quem não sabe, acontece. Às vezes existem determinados comentários um pouquinho assim amargos, onde se diz a igreja gosta muito é de dinheiro, pede muito dinheiro. A gente ouve popularmente, às vezes, as pessoas dizerem isso, não é? Mas ninguém sabe a parte social, o que a igreja faz, o que acontece na igreja, no sentido, nessa parte, eu vou até, me permitam, vou levantar um pouquinho. O que a igreja faz, como a igreja contribui socialmente com a comunidade, para que haja essa integração, inclusive, entre igreja e comunidade, igreja e sociedade. Né? Isso é muito importante, porque a igreja hoje atende a muitas instituições sociais, onde a igreja contribui, não é, com aquelas pessoas de menor condição financeira. Se vocês são jovenzinhos, nós vamos aprendendo. A igreja não é só para isso. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, não é? Pai nosso que está no céu, santificado. Não é só isso que a igreja faz, não. Ou o padre está lá na frente rezando, não. A igreja, trabalha com afinco para contribuir com as pessoas carentes. Então, muitas instituições na cidade, né, sobrevivem, vamos até dizer assim, com a ajuda da Igreja Católica. Então, isso é muito importante, que se sabe. Certo? Então, essa identidade entre a igreja e a comunidade, não é? Existe, sim, uma identidade muito grande, não é? Principalmente nesse sentido aí. Obrigada, professora Neuza Heine, minha pró querida, que vocês tiveram o prazer, o privilégio de conhecer o ícone da educação no município. Né? E Elcione também, muito obrigada, minha colega, minha amiga de infância. Foi muito proveitoso, muito pertinente as perguntas de vocês. E nós só ganhamos com a presença das duas. Obrigada a todos, meu carinho especial por Elcione e pela professora Neuza. E por vocês, alunos, que elaboraram esse projeto, que estão participando desse evento tão importante para a nossa cidade, para a nossa comunidade. Obrigada a todos. Isso é um resgate que a gente faz. Né? A educação tem história e a história viva está aqui. Que bom que nós tivemos essa oportunidade de estar com duas pessoas que fazem parte do município e que têm um legado muito grande na educação. Obrigada a todos vocês. Parabéns à coordenadora pedagógica Lorena, parabéns ao diretor, ao vice-diretor Jean, ao diretor Eduardo, por esse evento, e a todos os professores que participaram desse projeto tão bonito das Trezenas de Santo Antônio. Obrigada, Pró. Obrigada, Elcione. Finalizando, eu gostaria mais uma vez, não é, de agradecer o convite, o carinho, especialmente assim, eu digo Margarida porque está mais próxima assim de mim, do meu trabalho, foi também coordenadora lá no SEMAN, foi minha vice-diretora, entre aspas, né? Minha vice-diretora lá do colégio, certo? E aí a gente sente assim um carinho mais perto, né? Mas o meu carinho é extensivo a todos vocês. Então, mais uma vez, eu agradeço, não é, pelo convite, a honra e o prazer foi todo meu,
certo? E eu quero deixar aqui para vocês, assim, um grande abraço, vocês alunos, né? Meu grande abraço. Desejar a vocês, estudem. O estudo é tudo na nossa vida, certo? Então, que vocês sejam muito felizes em toda a vida de vocês, certo? E eu fiquei assim muito feliz em conhecer todos vocês. E estou às ordens, qualquer hora me procurem na cidade, qualquer hora que vocês precisarem de mim, em qualquer coisa. A velha vai dar o quê a gente? Entendeu? Experiência. Quem sabe, experiência, não é? Então, tudo de bom, meu carinho. E agora vamos dar um Viva Santo Antônio bem bonito. Viva Santo Antônio! Viva 13 de junho! Viva os estudantes da Escola Emanuel Brasil Ramos! Viva! Viva os professores! Viva!